Senhoras e senhores, estamos de volta. Vai ter videozinho, sim senhor, Zoom garotinho. Eu e Arnaldo Ribeiro vamos falar aqui sobre a prévia de Ceará e São Paulo, jogo pela Copa Sul-Americana. São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0, podia ter sido 2, foi 1, e agora vai encontrar o Ceará lá com o estádio lotado, pressão da torcida e tal, para tentar avançar para a semifinal. Se passar, quem passar enfrenta o Atlético Goianiense, que ontem sapecou mais uma cacetada no Nacional do Suárez. Olha, o time nas Copas parece outro time, né? É impressionante o Atlético Goianiense. Então, esse é o caminho de São Paulo ou de Ceará. Vamos falar aqui sobre escalação, sobre o gramado do Castelão, sobre novas contusões, sobre chegadas de jogadores e muito mais. E eu quero falar que este vídeo que você acompanha, ele tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que tem notícias, tempo real, estatísticas de mais de 200 times do Brasil e do exterior. Começou o campeonato alemão e você tem o campeonato alemão também ao vivo e de graça no OneFootball. Basta você baixar o aplicativo usando esse QR Code que está aí na cara do Arnaldo ou usando o link que está aqui na descrição. Baixa aí o OneFootball e alguns outros detalhes. Melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Tá lá no OneFootball. Perdeu o jogo? Pumba, vai lá e assiste lá. Da Copa do Brasil, vai lá e assiste lá. Enfim, notícias de Sul-Americana, estatística, tá tudo lá. Ou seja, não tem por que não baixar o OneFootball. E ainda você ajuda a gente aqui, se você fizer isso. Usa esse QR Code, usa o link que está na descrição e manda pau. Arnaldo, quem precisa mandar pau hoje é o São Paulo, nesta noite, encarando o Ceará. Vitória por 1-0 na ida. O fato é que, vou causar uma inconfidência aqui para os nossos seguidores. Aliás, assinem o canal, hein? Por favor. Pelo amor. Por favor, Pelo assinem o amor. canal. Chame parentes e amigos. Vou provocar uma inconfidência aqui com os nossos amigos que estão nos acompanhando sobre a confiança na classificação. Por quê? Porque o São Paulo é um time completamente imprevisível, capaz de jogar bem, capaz de jogar muito mal. A escalação também é meio misteriosa. E aí? É isso, o São Paulo não é um time confiável, né? Essa é a questão. Então, a confiança do torcedor, embora não confundir confiança com apoio, né, incentivo, porque eu acho que Sim, nesse quesito o torcedor de São Paulo está completamente de parabéns. É a confiança em que o time é capaz de se classificar diante do Ceará, mesmo tendo a vantagem na partida da ida. É a confiança sul-americana. Se passar pelo Ceará, tem o Atlético Goianiense, e nem assim, né? Era, digamos, um caminho sem times tradicionais pela frente, nem assim. E um torneio que o São Paulo conhece bem, né? Mais que o sim. Ceará, mais que o Atlético Goianiense e tudo mais. De fato, uma. Pelo que o time vem jogando nas últimas partidas, pelas oscilações, pelas questões de escalação, pela oscilação de jogadores também, a oscilação do Rogério. Então, esse clima de desconfiança impera. Não é entre a gente, não. É nossos seguidores, nossos colegas, nossos amigos. É de fato. Eu computo esse como o jogo mais importante da temporada do São Paulo, porque ela pode significar o avanço para uma semifinal e uma perspectiva de título. Você estaria a 3 jogos de um título, 2 jogos de uma decisão, tendo um confronto doméstico numa semifinal, ou uma eliminação de novo com uma frustração pode provocar um desmoronamento que atinge até o jogo da Copa do Brasil contra o América na próxima quinta-feira. Levando em consideração que a situação do brasileiro é delicada, né, Tino? Isso. Então, esse é o ponto, né? O jogo de hoje ele se torna mais importante ainda, porque o resultado pode ser carregado para a semana que vem, que é a Copa do Brasil, que é uma competição mais difícil. Exato. E o fato é que o São Paulo e o Rogério tal já está concentrado na Sul-Americana, nas Copas, né? O Uhum. brasileiro já está ali mais ou menos. Bom, você falou sobre escalação, certo? Isso. Sempre Então, uma questão. sempre uma questão. Depois do jogo do fim de semana contra o Flamengo, a conversa era: o São Paulo precisa de jogador cascudo para encarar as Copas. Uhum. E a pergunta é: isso acontecerá? Será? Bom, vamos lá.
levando em consideração dois fatores. O time que vem sendo utilizado nas Copas, que é um time mais identificável, né? Se você consegue prever. Isso foi contra o América e contra o Ceará. E levando em consideração as características do jogo, o ambiente, o gramado, as circunstâncias, a vantagem parcial, você pode tentar vislumbrar uma escalação. Vamos lá. Então, o time das Copas tem sido o time com os 3 zagueiros, Diego, Miranda e Léo, com 2 alas, o Igor Vinícius e o Wellington, embora o Reinaldo esteja recuperado. Então, a lateral, na ala esquerda existe uma questão. O trio do meio, aí uma outra questão, né, que se firmou nas Copas com Gabriel Neves, Nestor e Gomes muito discutidos pela torcida, e a dupla de ataque, que pode ser Patrick e Caleri, como começou nas Copas, mas aí o Patrick se machucou, ou Luciano e Caleri, que o Luciano se recuperou. Então, esse esboço de time pode ser repetido contra o Ceará, com uma dúvida, com 2 dúvidas. Reinaldo ou Wellington, Luciano ou Patrick. Né? E o resto do time seria esse que vem jogando as Copas. Mas tem algumas questões, como você colocou. A desconfiança em jogadores mais jovens nesse período, sobretudo Nestor e Gomes, nessa atual fase. E a questão, sim, do tipo do jogo, do adversário e do gramado, que o Rogério deixou nas entrelinhas na última coletiva, que pode fazer com que ele venha com alguma surpresa. E aí, sabemos, às vezes as surpresas são positivas, ele de fato coloca uma dificuldade no adversário, e às vezes elas não surtem efeito. Então tem essa questão para logo mais, lembrando que um desfalque certo, novo, é o Rafinha, que se machucou. Convenhamos, né, Tironi? O que o Rafinha correu atrás do Cebolinha contra o Flamengo, ele ia se machucar. Ele não seria titular nesse jogo, né? Contra o Ceará, porque voltaria a linha de 3 zagueiros e o ala direito seria o Igor Vinícius. Ele não seria o titular, mas pode fazer muita falta, vai fazer muita falta no jogo do Bragantino, por exemplo, do Brasileiro no final de semana. Pois é, então já não tem Rafinha machucado. Aí a questão central é Gomes e Nestor, né? Os dois vêm mal. O gramado é pesado, o time o adversário é forte, fisicamente forte. Uhum. Contra o Flamengo, os dois não jogaram nada. Contra o Ceará mesmo, não foram bem, né? Os dois. Alguns jogos eles não vêm jogando bem. Outra opção seria o Patrick no meio e Luciano e Caleri, e tirar um dos dois. Essa formação ela foi utilizada uma vez recentemente, foi contra o Goiás pelo Brasileiro. O São Paulo fez. O Patrick se machucou depois de ter feito o 3º gol do São Paulo. E depois que ele se machucou, mudou o time. O São Paulo acabou tomando aquele 3-3 no final, trágico, né? Então ela foi utilizada, ela teve evidentemente em casa contra o Goiás, né? Ela teve evidentemente um acréscimo ofensivo, mas uma dificuldade defensiva. Pode ser, vamos lá, por partes. Eu entendo que a outra dúvida, que é mais fácil de elucidar na ala esquerda, eu acho que o Reinaldo leva vantagem, embora para mim tenha ido muito mal contra o Flamengo, pela experiência, pela questão do pênalti, né, da cobrança de pênaltis, tanto no tempo normal como eventual disputa, e pela ausência do Nino Paraíba, que está suspenso na ala direita, ou lateral direita do Ceará. O Nino Paraíba é um tanque rápido. E ele tem a característica de bater com o Wellington. Se for bater com o Reinaldo, ele passa por cima do Reinaldo. Com o Michel Macedo, que é aquele lateral que jogou no Corinthians também, no Juventude, que é mais forte, parece que o Reinaldo é mais provável para mim que jogue o Reinaldo do que o Wellington. Pelo lateral adversário. Então, vamos lá. Então, estão formando a linha. Felipe Alves, Jandrei ainda está machucado. Diego, Miranda, Léo. Igor Vinícius de um lado, Reinaldo do outro. Aí, na cabeça da área, Gabriel Neves, que não jogou contra o Flamengo. Né? Preservado. Aí para frente que é a questão, né? Que nós estamos discutindo as possibilidades. Essa presença do Reinaldo também, e eu concordo com você, é uma mudança possível,
também pode atenuar uma questão do São Paulo, que é a armação. O Reinaldo é um armador pelo lado direito, né? Não é exatamente um lateral, né? Já que Nestor Gomes tem criado muito pouco, e acho que essa é uma das questões do São Paulo, né? É muita bola longa para o Caleri, pouca criação. O Reinaldo, de alguma forma, não que ele seja um 10, mas um cara que às vezes vai pelo meio, é um cara que consegue fazer armação pelo lado esquerdo. É diferente do Wellington, né? Que é um jogador de fundo, né? Sim. Assim, vamos lá. Para mim, eu sei, você está entrando na cabeça do Rogério. Para mim, isso não é um jogo de armação, para mim, isso é um jogo de destruição. É Pelo verdade, gramado, você tem pela razão. vantagem, pela necessidade de se classificar. O Rogério nunca vai pensar assim, mas para mim, isso é um jogo de destruição. E o São Paulo deveria pensar o Rogério num time para destruir e ser implacável quando tiver chance. Aí também o Reinaldo pode ser útil na bola parada, num cruzamento. Não exatamente na armação, mas na assistência, né? Num cruzamento para o Caleri, num cruzamento para o Luciano, enfim, né? Num escanteio, numa lateral, enfim, num pênalti, né? Então, eu acho que até o Neves é esse o time. Aí, Tironi, é assim, ele pode fazer a simples substituição de um dos dois, Nestor ou Gomes, por algum jogador da característica deles, e aí só teria o Galopo com essa característica, que faz a tripla função, ou o Thales, que eu não acredito, muito leve. Não. Lembrando que tem uma diferença grande. O Gomes, entre Gomes e Nestor, o Gomes jogou praticamente o jogo inteiro contra o Flamengo. O Nestor não jogou nenhum minuto contra o Flamengo, nem estava no banco. Então, descansado o Nestor está. Mas é mais frágil que o Gomes, fisicamente falando. Então tem essa coisa para pensar. E o Galopo jogou o tempo inteiro, quase morreu, cãibra lá, brigou com o Pablo contra o Flamengo. Acabou de chegar. Também acho que essa seria uma opção. Trocar um dos dois pelo Galopo. A outra seria um pouco diferente, aí seria uma novidade. Mudar, como você falou, arrumar um lugar para o Patrick, como você disse bem, né? Ou para o Nicão, menos provável que o Nicão jogou quase o tempo todo contra o Flamengo, mas acho que ele pode ser útil durante a partida. E no ponto de vista de destruição também não é o... O Patrick jogou só 45 minutos contra o Flamengo e tal. Aí mudaria um pouco o desenho, eu acho, Tironi, porque o São Paulo vem jogando nas Copas no 3-5-2, digamos assim, né? 3 zagueiros, 5, linha de 5 e 2 atacantes. Seria mudar para o 3-4-3, né? Linha de 3, linha de 4 e Luciano, Caleri e Patrick, né? Nessa formação. Você fragilizaria o seu meio, mesmo que Patrick e Luciano possam juntar ali pela saída de bola e ter participação nisso, mas você teria mais experiência, mais não digo posse, mas mais controle, mais proteção e também jogadores que mais fazem malícia. Gol, mais malícia. E aí, cara, se for a opção do 3-4-3, existe uma possibilidade que seria uma diferença de tudo que a gente tem assistido e também levaria em consideração a questão do gramado, tal, que seria a presença de um segundo volante ao lado do Neves. Acho pouco provável, né? Então, eu acho Pouquíssimo muito provável. difícil. Mas você entende? Talvez ao longo do jogo, se tiver ali e tal. Exato. Mas seria para o 3-4-3, seria alguém ao lado do Neves. Então ficaria a linha de 4. Igor Vinícius, Neves, um outro volante. E Reinaldo, Patrick, Luciano e Caleri. Tirando ao mesmo tempo do time Gomes e Nestor. Acho pouco provável. Tem o Alisson. E a opção? Né? Tem o Alisson também. Mas e a tá opção Gomes recuado? Tempo. Volante e Gomes. Pode ser. Maia e Gomes. E aí, sei lá. Neves e Gomes. Neves e Gomes. Pode ser. Numa linha. Talvez ele possa, sem ser. substituir, mudar, né? Agora, isso. Gomes, estamos ganhando de 1-0. Recua aí o Gomes para segundo volante, sei lá. Essa é uma possibilidade de fazer o 3-4-3 com o Gomes de segundo volante, ao lado do Neves, né? Lembrando o seguinte: contra o São Paulo no Morumbi, o Ceará não usou centroavante. Usou o esquema, povoou o meio de campo. A ideia do Marquinhos Santos possivelmente seria lançar o Kleber, aquele centroavante alto, perigoso, porque ele precisa ganhar. E o Kleber se machucou contra o Botafogo. Então, o Kleber Aliás, o Ceará contratou o Jô, né?
O Ceará contratou o jogo que não Mas pode que jogar não nessa pode jogar etapa. nessa fase, certo? Exato. O Isso. Ceará tem alguns desfalques na frente, além do Nino Paraíba. O Kleber se machucou contra o Botafogo. Mas o Ceará tem como opção, e deve começar jogando, o Zé Roberto, aquele centroavante fortinho, que fez gol no Mirassol. Gol no Mirassol contra o São Paulo, gol no Atlético Goianiense. Faz gol esse cara. Fez o gol na fase anterior, ele jogou bem contra Isso. o Strongest. Jogou Ele é bem, bom fez gol. jogador. Ele é bom jogador. Ele Isso. deve jogar Ele é Vina. forte, é rápido. Deve jogar Vina, ele e Mendonça. Então o Ceará reforçado na frente, mas com menos gente no meio. Então, tudo isso para pesar, né? Para definir o time ideal para esse jogo. Jogo mais importante do São Paulo na temporada, meu amigo. Com a arbitragem argentina, hein? Tudo bem. A arbitragem gringa eu já dou uma sossegada. Apesar que o árbitro lá da fase anterior, lá, o chileno, o maluco. Fraco, Meu fraco. Deus do céu. Chileno não, uruguaio, né? Chileno, Ó, chileno. esse vídeo aqui tem o apoio do OneFootball, viu? Que é o aplicativo de futebol que você tem notícias, tempo real, estatística de mais de 200 times do Brasil e do exterior. E tudo sobre a Copa Sul-Americana, que é o nosso assunto aqui. Tudo sobre Ceará e São Paulo tá lá, antes, durante e depois do jogo. Tudo que você quiser saber. Além, claro, do Campeonato Alemão, que já voltou. Já voltou o Campeonato Alemão e tá lá ao vivo de graça. Narração do Monsanto, comentário do Gerd Wenzel. Cara, biscoito finíssimo e é de graça. Basta você acessar esse QR Code que está aqui na tua tela ou o link que está aqui na descrição. Hoje, por exemplo, depois de Ceará e São Paulo, quero saber tudo sobre o jogo. Vai lá no OneFootball. E além disso, tem melhores momentos do Campeonato Brasileiro, melhores momentos da Copa do Brasil, enfim, biscoito finíssimo. Baixa aí o aplicativo do OneFootball porque é de graça e você tem tudo isso. Baixa aí que você ainda dá uma força pra gente. Bom, o São Paulo ainda não anunciou, mas o zagueiro Ferrarese já está no Brasil, é isso, né? Já está no Brasil, desembarcou nesta terça-feira, está fazendo exames médicos, deve ser anunciado na quinta-feira, se tudo correr bem nos exames médicos, já está acertado, mas é a mesma situação, mesmo modelo de negócio do Bustos, empréstimo de 1 ano junto ao Grupo City. Eu até li alguns companheiros, o Luiz Augusto Simon Menon, dizendo que o Ferrarese chegou com 3 meses de atraso, quase isso, né? Porque ele, ainda com a lesão do Rafinha, era ideal que ele jogasse no próximo domingo contra o Bragantino, mas ele não joga bastante tempo, assim como o Bustos. É um jogador jovem da seleção venezuelana, tem potencial. São Paulo está contratando. Hoje é o jogo, nesta quarta, do ano para o São Paulo. Mas o São Paulo está contratando jogadores também visando a próxima temporada. É verdade. Alguns deles Jovens. jovens e tudo mais, né? Enfim, e o Ferrarese deve ser oficializado na quinta-feira. Alguns detalhes sobre isso, Fechando, né? fechando Fala. a janela, né? Porque a janela fecha na próxima segunda, dia 15, seria a última contratação do São Paulo na janela. Alguns detalhes. O São Paulo tem o empréstimo dele e tem o valor dos direitos federativos fixados. O São Paulo pode contratar, mas é caro, né? Sim. Aí, como sempre, tem aquela discussão, né? Se é isso, se é esse valor ou se é aquele. Falaram em 7 milhões de euros, mas também falaram em 6, em 5 e tal. Tem uma questão aí. De qualquer forma, é grana, né? Sim. São 35 milhões. O É, cara precisa ser o Baresi, né? Para ser contratado por essa grana, né? Então, e essa é uma questão, e a outra é a questão do tempo, né? São isso. Paulo não conseguiu estender até o fim da temporada. Pode ser até que consiga, mas a princípio o cara fica só até o meio do ano que vem, não é isso? Isso. De agosto a agosto, assim como o Bustos. Essa era uma das questões linkado à janela europeia, né? A temporada europeia. Esse é um E, porém, porque aí o jogador sai na reta final das competições brasileiras, né? pois é, como já aconteceu outras vezes com outros jogadores, né? Ricardo Isso, Oliveira, já lembrei outro dia isso. aqui, na final da Libertadores, que ele não jogou contra o Uhum. Internacional. Mas o São Paulo ainda tenta, ali na base do Gary Gary ali, ver se consegue, chegando mais perto, enfim. Mas essa é a questão. Muita gente reclamou que é muito caro o valor dos direitos federativos. Assim, são direitos federativos proporcionais, mais caros até do que os do Galopo, porque esses jogadores, o Bustos, o Ferrarese, atuavam na Europa, então Isso. já tem uma projeção e tudo mais. São Paulo não tem esse dinheiro. Eu Não, acho que a única forma de contratar jogadores, essa parceria com o Grupo City, é mais ou menos você virar um clube satélite, barriga de aluguel.
E você tem total. alguns jogadores. Se você consegue um empréstimo por uma temporada sua, aí ok, né? Acho que vale a pena completamente. Até o meio do ano é discutível mesmo. Mas, convenhamos, não tem muita outra alternativa. Para contratar jogador desta idade, com as Bom, características que o que o Rogério Rogério gosta, quer. É bom. isso. Então são jogadores com a idade diferente, por exemplo, da política de contratações do Corinthians, né? O São Sim. Paulo não tem contratado jogadores veteranos. 3 deles encerram seu contrato nesse final de ano. Miranda, Éder e Reinaldo. E a ideia do São Paulo é não contratar jogadores, é mais para Palmeiras na política de reforços e perfil de jogador do que para Corinthians. Não contratar jogadores, o Ceni, a gente já percebe, tem muitos problemas para colocar veteranos e acha que no futebol atual eles. E eu acho que ele tem razão nesse aspecto. Né? São jogadores que você não consegue aproveitar muito, sobretudo em relação ao calendário brasileiro. Bom, depois desse jogo de quarta-feira, quarta-feira, tem o Bragantino no final de semana, pelo Brasileiro, e o São Paulo precisa pontuar em casa, precisa vencer em casa, para não ficar desesperado. A tabela do Brasileiro já está meio esquisita, o Santos já está escapando. O torcedor do São Paulo fica olhando e fala: bom, Coritiba pelo menos perdeu, não sei quem pelo menos não fez ponto. Já está nessa pegada aí. E é o jogo contra o Bragantino no fim de semana, na esteira do que acontecer nesta quarta-feira, certo? Pois é, o Bragantino descansadão, né? Jogando uma vez por semana. Sim, São sim. Paulo tem uma dificuldade grande. Vai ser um jogo dificílimo. Vai. Difícil. É provável que o Rogério misture, independentemente do resultado, classificado ou não. Não tem o jogo da. Porque o jogo do América é na outra quinta. Isso. Não é Então ele vai nem ter terça 4 nem dias, quarta. pelo menos, de descanso. E o jogo do Morumbi se tornando decisivo, é provável que ele misture e utilize alguns jogadores titulares contra o Bragantino. Muito bem. O que mais? Pela minha tabelinha aqui é isso, Arnaldo. É isso. Lembrando da live, né, Tironi? A live pós-São Paulo e Ceará é aquela. Ela começa. Vai invadir o jogo Palmeiras e Atlético. Você vai ter tudo. O Tironi vai estar liberado para ficar cantando gol, narrando. Tá liberado. Tô Depois de liberado? Ceará e São Paulo. Tá liberado. Depois de Ceará e São Paulo, só acaba depois de Palmeiras e Atlético. Avise aí, parentes e amigos, Tironi, que a live Sim. vai ter 2 horas e prepara o Gogó aí para narrar gol. Preparemos o gogó. Então é isso, rapaziada. Assinem o canal. Baixem o OneFootball com esse QR Code que está aí na tela. E vamos que vamos. Bora. Zoom, garotinho. Zoom, garotinho. Valeu. Tchau.